Obrigada, doutor Gonçalo, muito mais pelo convite. Uma boa tarde a todos os participantes e todos os palestrantes que estão aqui presencialmente e os que estão por via remota. É para mim uma grande satisfação que estou aqui a moderar esta mesa. Só para enquadramento, eu tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas e sou também advogada. Comecei o meu trabalho nos GAPI, já se falou aqui, nos gabinetes de apoio à atividade industrial. Eu acho que quase toda a gente trabalha em propriedade intelectual em Portugal, de alguma forma veio desse projeto, que eu acho que é um projeto muito bem sucedido. Fui examinadora de patentes na área da química e da biotecnologia. Passei depois para agente oficial de propriedade industrial a redigir patentes e a Brand Prosecution. Há 8 anos que me dedico ao contencioso de propriedade intelectual, em particular a litigância de patentes farmacêuticas. E nós estamos aqui hoje, em particular esta mesa, para nós conhecermos um bocadinho a prática corporativa na gestão da propriedade intelectual. Para no final do dia conseguirmos, talvez, tentar responder como é que podemos ter um sistema de propriedade intelectual mais eficaz. E quando eu digo mais eficaz, é como é que passamos, de facto, da ideia para a inovação, para a proteção, e, possivelmente por patente, mas depois, de facto, criar um ativo que serve de sustentáculo ao crescimento de uma empresa, à criação de um negócio e ao desenvolvimento económico. E para isso, espero que essa discussão seja enriquecedora e produtiva. Temos aqui palestrantes de diversas empresas, da Suíça e de Portugal, empresas inovadoras, com experiências e background diferentes e setores diferentes. Eu vou fazer uma breve apresentação de todos eles e depois vamos passar então para a discussão. Eu tenho aqui mesmo ao meu lado a doutora Rita Ramos, é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, tem doutoramento pela London School of Pharmacy, passou pela Avantium Technology em Amsterdão como Project Lead, antes de integrar a Novartis, onde começou em 2008. Desde lá tem ocupado vários cargos, sendo hoje diretora técnica de projetos e portfólios da companhia. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Depois temos o doutor Luís Brito Correia, que é licenciado em Estado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, tem doutoramento em Química Orgânica pela Universidade de Oxford, tem um Master em Business Administration pelo ICEAD, em França, e a maioria da sua carreira foi passada na Hoffmann Bosch, aqui em Basel. Ocupou várias posições dentro da companhia, como diretor sénior de desenvolvimento empresarial, liderou a identificação, avaliação e negociação de parcerias e colaborações estratégicas do setor farmacêutico e biotecnológico. Não aqui por via remota temos por presencial, mas por via remota temos a doutora Maria Joselina Mesquita, que é licenciada em Filologia Germânica e Inglesa e pós-graduada em Estudos Europeus de Sistema de Economia pela Universidade de Coimbra. Esteve desde o início da sua carreira ligada à Bayer, onde desempenhou diversas funções de possível responsabilidade. Em 1990 iniciou a carreira como diretora fabril da unidade de produção da Bayer e em 2001 desempenhou um papel importante na gestão da mudança da antiga Bayer para a atual Bufar, e com o seu lançamento assumiu funções de diretora de operações, sendo atualmente vice-presidente da empresa. Muito obrigada, doutora Maria Joselina, por estar aqui connosco. Temos também aqui um setor já muito diferente do setor farmacêutico, temos a doutora Cláudia Graziela Figueira, que é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, tem o programa executivo da Universidade Católica em Design Thinking para Negócios, trabalhou como Accounting Brands Project Manager e em 2012 começou a trabalhar com o Grupo Naveiro como Innovation Project Manager, passando depois a Product Development. Desde 2015 é diretora de inovação no Centro de Inovação do Grupo e é responsável pelo desenvolvimento da estratégia de inovação. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui connosco hoje. No final da nossa mesa redonda vamos ter um comentário da doutora Susana Armário, que é licenciada em Engenharia Biológica pelo Instituto Superior Técnico e tem pós-graduação em mestrado pelo ISEC. Passou pela Luzon Medicamenta e pela Jerónimo Martins e entrou em 2007 no INPI como examinador de patentes. Desde 2019, que é chefe do Departamento de Relações Externas do INPI, e acho que vai ser importante este comentário também no final para fazermos um sumário de tudo que se está a discutir aqui nesta mesa. A minha primeira pergunta, atendendo vários setores que temos e os vários backgrounds, vou começar perguntando à doutora Rita qual é, de acordo com a sua experiência e o seu percurso profissional, a importância do papel da propriedade intelectual no processo de desenvolvimento de novos produtos e no processo de geração de valor e, na verdade, como é que também pode ser causadora de alguma entropia, causar alguns obstáculos no desenvolvimento desses produtos.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, eu venho do outro lado da moeda, não é? Venho da parte dos grupos e que faz o trabalho que acaba nas patentes. E as patentes e a proteção intelectual vai sempre, na minha experiência, demonstradas com o trabalho que se faz de investigação, de criar isso. Mais à frente? Sim, por favor. Raquel, Sim. Daniela, Conseguem ouvir? queres que eu ponha a data de hoje? Era dia 11, não é? Eu ia pedir às pessoas que estão a assistir online para porem o microfone em mute. Silenciarem o microfone. Obrigado. Peço Pode para continuar. mais Vou perto. continuar? Estão a ouvir? Conseguem todos ouvir-me? Então, a propriedade intelectual está sempre acompanhando o trabalho que se faz na criação e na solução de problemas. E para dar exemplos, eu vou descrever um bocadinho o meu percurso académico e profissional. Quando eu comecei o doutoramento em Londres, uma das coisas que realmente me surpreendeu foi que dentro das conferências de onboarding, de doutoramento, tive uma conferência sobre propriedade intelectual, em que o chefe do departamento de propriedade intelectual da faculdade nos explicou qual era a função do seu departamento, aquilo que eles podiam oferecer enquanto alunos de doutoramento e também explicou-nos as ground rules, aquilo que durante o nosso tempo de doutoramento, como é que nós teríamos que proteger o trabalho que iríamos fazer e como eles estavam lá para nos ajudar a proteger aquele trabalho. Uma outra parte, também relacionada com o meu doutoramento, dentro das universidades no Reino Unido, e se calhar em Portugal, eu desconheço completamente a situação em Portugal. E o que eu estou a dizer pode ser redundante, podem todos já saber isso. Mas, por exemplo, foi no ano de 2003, 2004, muito do financiamento das bolsas de doutoramento e de investigação que se faz nas universidades no Reino Unido vem da indústria. E o meu doutoramento, a minha bolsa de doutoramento, foi paga por uma indústria farmacêutica. E dentro do contrato de doutoramento está também estabelecido aquilo que os intellectual property rights, aquilo que seria my property, aquilo que seria a propriedade da Faculdade de Farmácia e o que seria a propriedade da indústria que financiou o meu doutoramento. Isto seria, e foi igual para outros colegas que estavam nessa fase. Desculpa, tocar no microfone. Posso dar? Estás online, Não consegue? Não. Eu falo muito baixo, eu sei. É um problema que eu... peço imensa desculpa. É esse? Mas se pegar é um bocadinho, é melhor. Sim. Pronto. Está melhor? Acho que sim. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, o que é que eu queria dizer? O que é que eu Sim, queria... agora Pronto. Outro exemplo. Porque é que estavam assim? Sim. Outro exemplo também na fase inicial do meu doutoramento. Porquê é que é assim também no Reino fora? Não é? Porquê que era assim no Reino Unido naquela altura? Os professores e os investigadores das universidades, eles são autorresponsáveis por encontrar parte do financiamento da sua investigação e do seu trabalho. É verdade, sim, as escolas e os departamentos de investigação recebem financiamento público, mas uma grande parte do financiamento vem da indústria. E como tal, é importante que eles demonstrem, não é? Que cada grupo de trabalho e cada grupo de investigação demonstre que conseguem gerar patentes, que conseguem gerar valor. O trabalho, que aquela investigação gera valor. E a Escola de Farmácia tinha este departamento de propriedade intelectual, que estava lá para ajudar os alunos de doutoramento, para ajudar a escola a proteger aquilo que se fazia durante a investigação. Depois, voltando outra vez, passando depois um bocadinho para a indústria. Pois a proteção intelectual está lá. Eu trabalho na indústria farmacêutica, trabalho mesmo nos grupos que fazem o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos
numa fase de desenvolvimento, os projetos em que eu trabalho estão a 8 a 12 anos de chegar ao mercado, se alguma vez chegarem. E já nessa fase, logo inicialmente, antes de qualquer projeto começar, a propriedade intelectual é extremamente relevante, não é? Tem que haver freedom to operate, tem que haver dentro da patent landscape para uma certa área, um certo produto ou um certo projeto, tem que haver freedom to operate. Tem que haver um outlook daí a 10, 8, 10, 12 anos, tem que haver freedom to operate naquela área e tem que haver evidência que vai ser possível sair dali sair um produto real. Depois, tanto nas várias áreas, né, porque são grupos multidisciplinares, nas várias áreas, as várias áreas são acompanhadas pelos especialistas em propriedade intelectual. Tanto aqueles que inventam as moléculas, vamos chamar assim, como os que desenvolvem o produto farmacêutico em si, a formulação, a cápsula, a comprimido, a injeção, né, como aqueles que desenham e que definem a utilização clínica do medicamento. E ao longo do desenvolvimento farmacêutico, uma das áreas é a propriedade intelectual, não é? E é definida a estratégia de, quando se sabe que há freedom of operation, é definida a estratégia de proteção intelectual daquele projeto, daquele asset. E a estratégia é definida e é revista e atualizada periodicamente. Acho que é isso que eu queria por aí. Eu, se calhar, antes de passar a palavra ao próximo palestrante, gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, porque eu tive essa experiência também, porque eu também estive na London School of Pharmacy e também foi aí que eu descobri a propriedade intelectual. Portanto, se de facto entrar em contacto com essa matéria muito cedo, também fez com que hoje, como diretora de projetos de portfólio, fosse uma coisa que faz parte do negócio e faz parte do cientista. Portanto, a questão da educação, da importância de haver essa educação. Em segundo lugar, se acha que é a questão do financiamento, uma vez que o financiamento vem da indústria farmacêutica, pelo menos parcialmente, se isso também tem um impacto no papel que a propriedade intelectual tem, na medida em que para a indústria farmacêutica a propriedade intelectual é o modelo de negócio, e portanto, se estas duas coisas acha que estas duas coisas tiveram um impacto para a sua experiência? As duas coisas são em si parte da formação em propriedade intelectual. Mesmo que eu ou os meus colegas não éramos especialistas em propriedade intelectual, não é? Há um grupo, há um departamento que é, mas o facto de nos ser apresentado como é que aquele grupo funciona, não é? E que ajuda nos traz, isso é extremamente formativo. E também, logo desde que fez parte da formação do doutoramento, não é? Perceber como funcionam os sistemas de propriedade intelectual e perceber aquilo que, como é que nós trabalhamos, não é? E que da parte da propriedade intelectual vêm ground rules, não é? Aquilo que se pode dizer aos colegas, aqui quando, antes de ir a uma conferência e expor o trabalho, que partes tinham que ser revistas e tinha que ser a clearance da propriedade intelectual que se podia comunicar para fora, não é? Mas tudo isso faz parte da formação, fez parte da minha formação durante o meu doutoramento. Que chegando à indústria, isso não foi de todo estranho, não é? Para mim já era normal que fosse assim. Dentro da indústria, como eu neste momento, eu já fiz várias coisas, eu neste momento lidero os grupos de trabalho que fazem o desenvolvimento farmacêutico de novos produtos. Estes grupos de trabalho, vamos focar-nos na parte farmacêutica apenas, são grupos de trabalho que são compostos por cientistas. Claro que quando são colegas mais jovens, podem não ter, nem todos têm esta percepção de propriedade intelectual, não é? E podem querer muitas vezes, por exemplo, acontece, querem uma conferência, querem publicar os resultados do projeto, querem, não sei, pronto, e depois há sempre essa parte que tem que se fazer essa gestão, que não se pode, que tem que se esperar, que só se pode passado um certo tempo, quando a patente estiver publicada, e só se pode falar quando se tem clearance de propriedade intelectual, tanto em escrito como não escrito. Pronto, isso faz sempre parte.
E é uma das responsabilidades do chefe de projeto de ter atenção que essa parte é verdadeiramente seguida, não é? E que se cumpre. O que é que eu podia mais dar de exemplo nesta parte, Joana? Eu pergunto-lhe apenas se ainda na Faculdade de Farmácia, se ela, em Portugal, portanto, antes de ter chegado ao seu doutoramento, se tinha tido contacto com o propriedade intelectual. Eu, quando estava a pensar mentalmente o que é que iria falar aqui, eu tentei lembrar-me se tinha tido. E eu não me lembro. É possível, mas eu não me lembro. Steve não ficou na memória. E foi cadeira semestral. Cadeira não tive. Agora pode ter havido um simpósio, uma introdução. Eu não quero estar a dizer que não houve, porque eu não lembro. Mas se houve, não ficou na cabeça. Se calhar já temos aqui um ou dois pontos que provavelmente têm que ser trabalhados. Agora gostava de fazer a mesma pergunta, porque temos aqui a doutora Rita, tem como base cientista e está a trabalhar no desenvolvimento de novos produtos, onde já se percebeu que há um processo contínuo e multidisciplinar para garantir que a propriedade intelectual não é esquecida, mas o doutor Luís Brito Coelho tem uma experiência diferente, muito voltada para o negócio e para a criação de valor efetivo e crescimento económico. Portanto, eu gostava muito de ouvir a sua perspectiva sobre o papel da propriedade intelectual e também, lá está, os aspectos menos positivos que podem ser descobertos no discurso de se deixar do Dom Carlos. Muito obrigado, Joana, e primeiro de tudo queria felicitar o Dr. Gonçalo Mota por organizar este evento e pôr-nos em contacto e dar as boas-vindas a toda a gente que veio de Portugal. Eu tenho o maior gosto em participar e partilhar alguma da minha experiência dos últimos 24 anos aqui em Basileia, na indústria farmacêutica, com os grupos de Tech Transfer Office e com os representantes do Instituto da Propriedade Industrial em Portugal. As considerações que eu vou fazer são menos pessoais, são mais gerais sobre a indústria e sobre a importância da propriedade intelectual. A indústria farmacêutica, obviamente, as patentes são absolutamente centrais e necessárias para conseguir manter a inovação, porque a investigação e desenvolvimento é feita de falhanços. Apenas 1 em cada 10 candidatos que entram na fase clínica sucedem, os outros 9 falham, portanto, esse 1 que vai funcionar vai ter que pagar pelos outros todos e vai ser o incentivo para as indústrias continuarem a investir em investigação. E essa proteção, esse preço, esse lucro que se faz com esse único produto que funcionou é defendido pelas patentes. Portanto, essas patentes são absolutamente essenciais. Também é importante referir, muitas vezes, uma das críticas que se faz à indústria é que a investigação é feita na universidade e depois a indústria é que beneficia dessa investigação. É importante também para dar uma sensação de onde é que estão os custos. Em números aproximados, diz-se que a investigação, ou seja, a parte pré-clínica, é 1/3 dos custos e a parte clínica são os outros 2/3. Portanto, se investir 100 milhões a encontrar um candidato a chegar à fase clínica, depois a seguir tem que pôr 200 milhões num ensaio clínico que 9 em cada 10 vezes não vai funcionar. Portanto, se fizermos as contas, 200 vezes 9 dá 1,8 mil milhões, e esse 1,8 mil milhões tem que ser recuperado por aquilo que funcionou. Portanto, isto é a importância das patentes, ilustrando assim um pouco em números. Depois, a história de chegar ao mercado com um medicamento normalmente nunca é uma linha reta, ou seja, há muitos acidentes de percurso e muitas vezes as patentes, como acho que toda a gente aqui na sala sabe, as patentes têm uma duração limitada a 20 anos, mas normalmente quando chega ao mercado já só tem aproximadamente 10 a 12 anos e nesses 10 a 12 anos tem que recuperar. O que é que acontece? Acontece que se a pessoa tiver a patente cedo demais, ou se tiver atrasos no desenvolvimento clínico, ou se tiver que voltar a fazer estudos porque não funcionou para cardiologia, mas vai funcionar para diabetes, vai demorar mais não sei quantos. Se o regulador disser que esses estudos não são bons o suficiente, tem que voltar outra vez e fazer os estudos durante mais 3 ou 4 anos, está a perder esse tempo, o relógio da patente, tic-tac, até a patente acabar. A indústria, obviamente, durante as últimas décadas, assegurou outras maneiras de proteger as invenções, não são só a patente de produto, mas são também
Estatuto de Orphan Drug, o Regulatory Data Protection, etc., Patent Term Extension, há todos esses mecanismos para proteger a invenção. E isto é relevante no sentido de que a investigação que esteja a ser feita em Portugal não seja morta à nascença quando não há uma patente de produto. Quando nós avançarmos mais na conversa, eu depois posso falar de exemplos que eu tive nos projetos em que eu liderei de licenciamento e aquisição na Roche, de projetos que nós não fomos, porque não tinham patentes de produto, mas depois há outras empresas que pegam neles. Portanto, nem todas as empresas medem pela mesma bitola e é importante que isso também seja passado à academia e às startups em Portugal, que há espaço para fazer negócio, mesmo quando não há patentes de produto e mesmo quando não são as indicações grandes, que agora estão na moda, o metabolismo e o diabetes e a obesidade, os orphan drugs que estão protegidos, mesmo às vezes com moléculas antigas, desde que sejam únicos, têm a proteção de orphan drugs específica e depois têm também proteção dos dados, se for esse o caso. E pronto, eu acho que, para já, é isto que eu vou dizer. Eu gostava, acho que era importante perceber-se, quando se chega a essa fase da indústria farmacêutica estabelecer parcerias, e tentar perceber se vai comprar um portfólio de uma startup ou se vai adquirir uma startup, exatamente que passos, o que é que vai acontecer, o que é que vai ter mais peso, o que é que vai ter mais importância, para também tentarmos dar aqui umas luzes sobre que preocupações estas empresas devem ter se um dia quiserem ser adquiridas pela indústria farmacêutica ou querem ver o seu portfólio de patentes a ser adquirido. Eu acho que já disse que a patente que, pelo menos a Roche, dava maior importância é a patente de produto. Pois há as patentes secundárias de formulação, de produção, de indicação, todas essas patentes são interessantes, mas para empresas que querem jogar, digamos, na primeira liga da inovação, preferem a patente de produto. Isto não significa que quem não tenha uma patente de produto fique desencorajado, porque há patentes que podem ser muito importantes e podem permitir ou fazer a diferença entre ser ou não ser um produto. E pode às vezes ser uma universidade que tem essa invenção, e se o Tech Transfer Office conseguir negociar com uma empresa farmacêutica, com uma empresa biotech, que lhes vão pagar uma royalty, ou que essa invenção seja inclusivamente necessária para toda uma área de investigação, ou toda uma área terapêutica, essas empresas todas vão pagar royalties a uma universidade por essa invenção. Portanto, há vários aspectos que encorajam as empresas e os institutos de investigação a serem inventivos. Não é obrigatório ser só uma patente de produto, mas a patente de produto ajuda muito. Eu gostava agora de... Continuamos no setor farmacêutico e na indústria farmacêutica, mas aqui não na referir muitas vezes como típica indústria de inovadores. Vamos passar para uma empresa portuguesa, a Gulfarma, e eu gostaria de perguntar à doutora Maria Zulina Mesquita se ela nos podia dar aqui uma imagem de como é que a propriedade intelectual é tratada dentro do grupo e vista dentro do grupo. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Embaixador, cumprimento o Sr. Cônsul-Geral, que foi o autor do convite à Gulfarma. Este honroso convite trouxe-nos aqui algumas questões, que eu, aliás, tive a ocasião de expressar ao Sr. Cônsul-Geral. E se me dão então licença, e cumprimento todos, evidentemente, da mesa e todos os que estão a assistir a esta oportuna conferência. Eu caracterizo assim muito rapidamente a Gulfarma. Nasceu em 2001 do desinvestimento de uma empresa alemã e juntaram-se pessoas ligadas à indústria. Um veio da academia, dois vieram da distribuição e da farmácia comunitária, e eu própria, que era diretora, como já salientaram, diretora na Baia. E o que é que nós fazemos? Produzimos genéricos
genéricos desde essa data. Nos primeiros 4 anos produzimos o portfólio da empresa a quem compramos a unidade neste momento produzimos para cerca de 40 países, temos cerca de 700 pessoas, temos 61% de mulheres. Não sei se me ouvem bem, ouvem? Lindamente. 61% de mulheres e 39% de homens, mas, na verdade, nós também fazemos inovação, porque percebemos muito rapidamente que os genéricos, com os preços muito degradados têm, nós tínhamos que nos diferenciar um bocadinho. E, portanto, isto traz-nos aqui uma situação um bocadinho diferente daquilo que tem sido aqui explanado do ponto de vista das inovadoras, porque, por um lado, fazemos os genéricos e, por outro lado, fazemos inovação molecular, tecnológica, temos sistemas de administração de fármacos, nanotecnologia e formas farmacêuticas de libertação controlada. Como é que isto nos chega? Por 2 vias. A primeira é através de startups que fundamos com investigadores da Universidade de Coimbra, maioritariamente. Aliás, na lógica do que o colega da mesa já disse, em que contratualmente se estabelecem as condições dessa startup e da patente e depois dos royalties, se houver lugar aos royalties, e também pelo facto de nós, desde muito cedo, temos o gosto e até um bocadinho orgulho de dizer que o primeiro doutoramento que se fez em empresas em Portugal foi justamente na Blue Pharma. A menina que ainda está connosco deu, aliás, até ocasião a um prémio europeu, era uma proteína recombinante, e que também influenciou muito o nascimento aqui do Biocante. E, portanto, por estas 2 vias, o via dos doutoramentos, em que nós tentamos que a investigação seja feita em áreas que são de interesse das 2 partes, do doutorando e da Blue Pharma, e isso obviamente gera também propriedade intelectual. E, portanto, nós acho que estamos numa posição confortável para ver os 2 lados, o lado das inovadoras e o lado dos genéricos. Porque a inovação para nós é absolutamente, como a vemos, é absolutamente essencial, porque é um ativo para que estamos a trabalhar, para um dia termos também produtos inovadores no mercado. É um desafio, evidentemente, porque há necessidades das populações, necessidades médicas, necessidades de saúde, que em sociedades cada vez mais complicadas, mais complexas, e, portanto, isso é muito importante. Mas, por outro lado, e também já foi aqui frisado que desde que há uma molécula inventada até chegar ao mercado leva um longo período e também custa muitos milhões, nomeadamente na parte clínica, porque nós temos também uma unidade de ensaios clínicos e, portanto, estamos muito familiarizados também com estas questões. E, portanto, o que me parece é que a propriedade intelectual, obviamente, é um ativo, é um bem, é uma necessidade, é absolutamente essencial, mas quer dizer, a propriedade intelectual também tem, digamos, e é justo que o dispêndio que foi feito seja recuperado, mas uma patente não deve ser eterna. É a nossa visão também, porque isso seria muito complicado, digamos, para os países, para os sistemas de saúde dos países, nomeadamente para terem acho que terão, mas não sei se todos têm a noção, que Portugal poupa por ano, pelo facto de ter genéricos no mercado, cerca de 500 milhões. E, portanto, isto é importante, e para aqueles países que têm baixos recursos, os genéricos são importantes. Portanto, eu diria que aqui a propriedade intelectual também se aplica também a empresas, digamos, que têm genéricos, mas que investigam, e aplica-se às inovadoras, que também têm muitas delas o seu braço genérico. E, portanto, a propriedade intelectual, como também já foi dito, não é só patente de produto. Por exemplo, nós temos algumas patentes, temos 10 patentes registadas, uma das patentes, ou 2 delas, são plataformas que entregam o fármaco na área, por exemplo, do cancro. E, portanto, há diversos tipos de patentes e nós temos essa diversidade, mas isto para dizer que o que é aqui um bocadinho perturbador é a situação nossa na Europa, e nós somos europeus, estamos na Europa, é a situação um bocadinho perturbadora em que na Europa há esta preocupação e nós, na Blue Pharma, dizemos as patentes são para respeitar, ponto.
isto é um facto, mas isso não obsta que muitas vezes uma ou outra inovadora ache que estamos a infringir uma patente e depois isto dá lugar a litigação. Mas a gente dizia que na Europa temos um problema complicado porque, enquanto aqui se tenta respeitar as patentes, embora, de acordo com a legislação europeia, nós possamos começar a desenvolver produtos que ainda são inovadores no período em que a patente ainda está válida, mas não podemos pôr no mercado, como é sabido. Portanto, podemos desenvolver, sim, contrariamente a outros países que podem. E também, mesmo quando a legislação europeia também autoriza que se possa produzir e exportar para países que não têm ou não respeitam as patentes, isso cria também aqui uma desigualdade e uma falta de competitividade para as empresas portuguesas. É que isso levou, a Europa desindustrializou-se, há muitos laboratórios de investigação, como saberão, foram transferidos para a Índia, unidades foram transferidas, os ingredientes ativos foram praticamente, numa maioria percentagem, na maioria dos casos foram transferidos também para a Ásia, e agora temos o problema que temos. Portanto, eu diria que, em síntese, as patentes e a propriedade intelectual têm de se respeitar, obviamente, mas há situações, a pandemia, por exemplo, todos conhecerão o exemplo que aconteceu naquele surto que o Brasil teve com a SIDA, em que houve uma guerra entre inovadoras e os brasileiros, o governo brasileiro, na verdade, ao fim e ao cabo, chegaram a um acordo, porque é muito importante para a saúde das populações. Portanto, digamos que temos aqui alguns aspectos que é muito interessante ponderar. Muito obrigada. Eu acho que, antes de passar, talvez, para outro setor, eu vou perguntar se a doutora Rita ou o doutor Luís querem dizer alguma coisa relativamente a esta segunda parte. Eu posso comentar a minha perspectiva em relação às patentes de tecnologia. Quando se fala de patentes na indústria farmacêutica, como explicou, não é somente as moléculas, os princípios ativos, é também muitas tecnologias. E da parte da indústria, vamos chamar innovators, não é? Quando, por exemplo, há um problema dentro do desenvolvimento farmacêutico, muitas vezes vai-se fora, não é? Vai-se à procura dessas tecnologias, pequenas startups ou technology companies. E uma das partes que se vê, na prática, é a patent landscape dessa technology, não é? E eu tenho que falar em inglês. How strong is the patent protection and how strong is that patent? And that's extremely important, especially if an innovator is going to invest or to get an external technology to solve its problem. So for small companies who are tech companies who are establishing specific technologies, the patent and how strong is the patent protection is extremely. Vou responder a outro aspecto do comentário da doutora Maria Helena. Eu concordo inteiramente que as patentes a certa altura, têm que acabar e tem que se, no fundo, providenciar acesso a essa tecnologia, a economia, a um espaço da sociedade mais alargado, incluindo países que não têm meios para pagar medicamentos mais caros. No entanto, eu acho que hoje em dia a indústria farmacêutica atingiu um nível de maturidade tal que já há muitos medicamentos, incluindo aqueles que estão na lista da Organização Mundial de Saúde, que são relativamente baratos e acessíveis a quase todo o mundo e portanto, se calhar podemos pensar em que há certas partes do mundo que vão ter acesso à inovação um pouco mais tarde, porque também não estão dispostos a pagar por ela, mas eu creio que o modelo de ter as patentes como ponto central da defesa e estímulo da inovação deve continuar, porque senão o risco que há é que se torna uma indústria com menos inovação. Portanto, é tudo se queremos inovação, vamos precisar de patentes. Se queremos acesso para toda a gente e não queremos essa proteção, então pronto, vamos ter menos inovação. Portanto, eu acho que aqui o equilíbrio e os genéricos têm um papel muito importante na economia e na economia da saúde, que é o de obrigar as empresas a continuar a inovar e, ao mesmo tempo, dar acesso a toda a gente
e aliviar os orçamentos da saúde dos países. Portanto, isto é como o ciclo da vida. Acaba a inovação de uns determinados produtos, esses produtos ficam mais acessíveis a toda a gente, libertam meios para depois fomentar a próxima vaga de inovação. E é assim que esta indústria tem conseguido tantos bons sucessos, apesar dos tais falhanços 9 em 10. Obrigada. Eu acho que, terminando, pensando em patentes que devem ter qualidade, patentes que também devem ser ajustadas, acho que é um sistema de propriedade intelectual equilibrado que todos desejamos. Terminando aqui este primeiro setor farmacêutico, eu queria fazer a mesma pergunta à doutora Cláudia, aqui do Grupo Nameiro, um setor completamente diferente. Qual é o papel da propriedade intelectual dentro do grupo e qual é a estratégia que pode aqui partilhar connosco e que acha que pode ser importante para esta discussão? Olá, muito boa tarde a todos. Desde já saudar a iniciativa, saudar o excelentíssimo Sr. Embaixador e o excelentíssimo Sr. Cônsul-Geral. Eu diria que, em termos de Grupo Naveiro, a centralidade da propriedade intelectual foi-se tornando cada vez mais importante quanto mais globais as marcas que gerimos se foram tornando. Ou seja, o que eu quero dizer é que Delta Cafés, enquanto foi uma marca regional, não sentiu a necessidade de ter o seu portfólio de patentes de alguma forma desenvolvido e, portanto, em termos de direitos de PI, falávamos apenas de marcas. Quando se torna líder do mercado, obviamente que essas necessidades e exigências de ser líder do mercado também revela que há necessidade de alargar também os seus direitos de PI, mas, na verdade, a grande necessidade de criar portfólio de propriedade intelectual e industrial veio com a marca Delta Q. Ou seja, quando nós entramos num mercado global altamente competitivo, que é as cápsulas de café, e que não é só competitivo no mercado, no terreno, mas também em matéria de PI, muito competitivo, muito agressivo, com grandes marcas globais a disputarem território de PI. E isso foi algo com que nós nos confrontámos. Eu diria que no início, até com alguma ingenuidade, foi uma novidade para nós. Eu vinha do mundo das marcas e, portanto, era algo que trazia muito interiorizado, a questão do segredo, a questão de não revelar as marcas antes delas serem lançadas, mas tomei contacto com o tema patente em 2010, 2012, onde se tornou central na nossa estratégia quando estamos a internacionalizar por via da inovação e por isso é completamente estratégico. Portanto, a construção de portfólio de PI passou a ser estratégica e central na área de inovação, da qual eu sou responsável, e no início também nos trouxe alguns obstáculos, não é? Penso que aqui Joana também já nos quis pôr a falar sobre os obstáculos que fomos encontrando e a questão de, no desenvolvimento, encontrarmos obstáculos à nossa criatividade e à nossa capacidade de desenvolvimento, desde logo o não termos freedom to operate criou aqui a necessidade realmente de encontrar novos caminhos. Portanto, em termos de estratégia, ela é central. Na verdade, é também um ativo que é muito forte no que diz respeito
a atratividade em termos de colaborativos, portanto, nós conseguimos atrair centros de investigação também por termos, de alguma forma, alguma robustez no nosso portfólio de PI, e isso favorece muito a inovação. Portanto, este lado das parcerias e colaborações, nós ainda não estamos no estágio, eu não lhe digo que seja maturidade, porque acho que já temos alguma maturidade olhando ao tecido empresarial português e das empresas portuguesas, temos alguma maturidade, mas em termos estratégicos, o lado de atração de investimento ou de geração de negócio via patentes ainda não é desenvolvido, mas porque é estratégico. E, portanto, estamos ainda mais na parte da proteção e da exclusividade para manter vantagem competitiva no mercado. Doutora Cláudia, falámos aqui um bocadinho, falamos agora do tecido empresarial e da maturidade que já tem nesta área, mas também falou de ser uma área, quando entraram no mercado das cápsulas, ser agressivo. E, portanto, a minha pergunta é, de facto, considera ainda que para o tecido empresarial português as patentes são vistas como algo difícil, complexo, custoso, onde há pouca preparação e em que há talvez pouca noção dos custos que podem estar envolvidos e do nível de complexidade de discussão que pode estar em causa, pelo menos quando estamos a falar de patentes? Acha que há um caminho a fazer ainda aí? Sim, eu acho que logo num primeiro nível existe desconhecimento do que é uma patente. E achei muito curioso a doutora Rita falar logo nesse ponto quando o doutoramento que tinha exatamente uma área só, uma cadeira só para discutir esse tema. E, portanto, penso que até nas universidades hoje em dia em Portugal também não se endereça este tema. E, portanto, nós que também temos uma área que é a Delta Ventures, muitas das vezes, e que trabalhamos startups, muitas das vezes percebemos que ainda é algo que temos que ajudar os empreendedores nesta matéria, porque ainda vêm com a ideia em early stage e muitas das vezes já a tornaram pública e, portanto, começamos logo a ter aí problemas. E, portanto, eu acho que começa logo de base a haver um desconhecimento e ao nível da formação. E depois, sim, é um processo longo, complexo. Agora com a patente unificada ficamos um bocadinho mais ágeis, mas na verdade é complexo, é encriptado, portanto não é acessível em termos de linguagem à maior parte das marcas, e oneroso, não é? Eu não lhe queria chamar oneroso, mas há que haver aqui capacidade de investimento. Eu acho que a doutora Rita quer. É assim. Então, eu vou tentar explicar a minha perspectiva em português. A inovação soluciona problemas. Isso fazem as equipas de cientistas na indústria ou noutras áreas, os especialistas das diferentes áreas. Para cada problema, essas equipas vão tentar encontrar uma solução. São técnicas. É para isso que eles estão treinados, não é? Cada problema que existe nas diferentes áreas deve ser visto como uma oportunidade de patente, uma oportunidade de proteção intelectual. Não sei se me estou a fazer explicar. Cada problema é assim que se deve ver. Cada problema traz em si uma oportunidade. Porque os especialistas vão seguramente, é isso que atrai os especialistas. Eles vão seguramente, mais cedo ou mais tarde, encontrar uma solução para aquele problema. E quem está por trás, quem está nas empresas, deve ver esses problemas como uma oportunidade de proteção intelectual. E depois há outra parte que eu acho também importante passar essa ideia. Os especialistas em resolver o problema, eles são especialistas em resolver aquele problema. Mas eles não são especialistas em proteção intelectual. Eles precisam trabalhar com os especialistas em proteção intelectual. Aqueles que sabem ver quais são as outras patentes que lá estão já publicadas, se há freedom to operate ou não. Aqueles que vão escrever a patente, porque a linguagem de patente não é uma linguagem, é científica, é técnica, mas não é puramente científica e técnica, tem a parte legal, não é?
E são especialistas em patentes e especialistas em IP que têm que fazer essa parte. E sim, é capaz de ser bastante oneroso, eu não sei, não conheço essa parte, mas é necessário que as tech companies e as empresas e os núcleos das universidades que estão a fazer investigação nas diferentes áreas, que tenham os fundos necessários para proteger essa inovação. E não só proteger, mas depois esse passo a seguir, porque a patente por si, filed nos patent offices, é um grande valor, mas tem que ser depois o espaço a seguir, é tirar o valor da patente, né? Vender a patente, tirar o valor de mercado da patente. Eu não tenho a linguagem técnica, mas a parte da experiência é essa. Então, pegando aqui, neste trabalho que tem que ser constante nestas equipas multidisciplinares, o cientista pode estar a trabalhar diretamente com um especialista em propriedade intelectual, a Novartis estará integrada dentro da própria empresa e terá uma rede, provavelmente, mas, por exemplo, ao longo destes já mais de 10 anos na indústria farmacêutica, o que é que se sente em termos de trabalho que o cientista tem que fazer na redação de uma patente? Isto é, sabemos que o cientista tem um papel fundamental porque ele é quem encontra a solução técnica para o problema técnico, há depois uma passagem para o especialista em drafting de patentes e definição da estratégia, mas sente que o sistema de patentes está cada vez mais exigente naquilo que é a prova de que estamos perante de facto uma solução inovadora, no que é exigido ao cientista a dar esses peritos de patentes para de facto ter uma patente que é concebida e uma patente que de facto tem valor e que depois pode levar um produto ao mercado. Sim, cada vez mais, não é? E cada vez mais, quer dizer, pode-se já ter encontrado a solução para o problema, não é? A equipa técnica encontrou a solução para o problema, mas para conseguir que a patente seja bastante forte e robusta, há que rodear essa solução com dados adicionais, com um trabalho adicional para proteger a ideia e para proteger a solução ao problema. E isso é cada vez mais evidente. E isso não é feito só os técnicos que fazem essa análise, isso é sempre feito em conjunto com os especialistas em propriedade intelectual, que dão a indicação de quais são as áreas que têm que ser melhor protegidas pronto, que acompanham todo o processo, não é? Que se a solução é patentável ou não e como fazer para que a patente seja robusta, não é? Que tenha valor. Doutor Luís, relacionado com isto, gostava de perguntar-lhe que caminho é que acha que tem que ser feito em Portugal para garantir que esta colaboração existe, e quando eu digo esta colaboração não é só entre áreas do saber, mas não só ciência, a propriedade intelectual e o negócio, mas até entrar várias áreas do saber, para termos uma ciência cada vez melhor e uma ciência cada vez mais protegida, capaz de criar valor para a economia. Bom, eu tenho que dizer que eu não estou super familiar com como é que as coisas estão a ocorrer em Portugal. Fico muito contente de ver os Tech Transfer Offices aqui e creio que há 20 ou 30 anos os Tech Transfer Offices não existiam ainda em Portugal. Portanto, isto já foi um passo muito importante e é um passo para estimular a academia a converter algumas das suas ideias em modelos de negócio. De algumas conversas que eu tive com académicos e com empresários portugueses, a impressão que eu tenho é que é preciso muito mais colaboração entre as várias funções. Para dar um exemplo, eu fazia aí cerca de 10 due diligences por ano, ou seja, avaliava com profundidade 10 oportunidades para licenciar, dessas 10, uma passa a contrato, é mais ou menos o mesmo rácio. Essas equipas de due diligence envolvem, dependendo do estado do projeto, entre 20 e 50 funções diferentes. Ou seja, há biólogos, químicos, farmacólogos, toxicologistas, clínicos, etc. Engenheiros de produção, formulação e parte do core é o advogado de patente. A Roche tem, não sei quantos exatamente, mas pelo menos uns 80 advogados de patentes, dos quais 5 ou 6 estão inteiramente, a tempo inteiro, dedicados
a fazer due diligence de projetos de licenciamento. Esta colaboração, a conversa que eu estava a ter de due diligence é para ilustrar aos potenciais empresários portugueses o tipo de colaboração e de multifunções que é necessário para chegar à tal patente de produto que é, no fim, o pó de ouro no fim do arco-íris. Isto é uma importante mudança de mentalidade, porque, e não é exclusivo só de Portugal, é um bocadinho geral na natureza humana. Os professores que são sumidades mundiais em determinada biologia, a biologia do fígado, a biologia do olho, têm um enorme, para eles é de uma enorme importância divulgarem a ciência que fazem e, portanto, aquilo que não é patente. E depois, a certa altura da vida, fazem um clique e dizem, espera aí, eu podia converter isto em alguma coisa interessante numa empresa e ficar muito rico. E também me aconteceu na Roche estar em frente a autoridades mundiais numa determinada área e depois, quando vamos fazer o due diligence com o nosso colega das patentes, eu não espero aí, você fez a sua investigação toda numa molécula que já existia há 40 anos. Portanto, isto não há a possibilidade de fazer aqui nada. Ou inventam umas moléculas novas que tenham mais ou menos a mesma eficácia, nós não podemos converter isto em negócio de coisa nenhuma. Isto acontece e é importante passar esta mensagem aos académicos portugueses, que é preciso muita colaboração. E não é só colaboração entre académicos, porque isso eles fazem. Eles adoram viajar, os académicos, como muitos de nós gostamos de viajar. E fazem colaborações com a Califórnia, com o Japão e com Estocolmo. Adoram fazer isso. E fazem muito bem essa investigação, mas têm que fazer colaboração também com as pessoas que têm experiência da indústria e que sabem converter estas invenções em produtos comerciais. Primeiro em candidatos clínicos, depois conseguir conduzir o ensaio clínico, depois conseguir negociar os reguladores e quem vai pagar pelos medicamentos. E depois, então, convencer os médicos e os doentes que a nova droga vale a pena utilizar em vez de tomar aspirina ou xarope. Portanto, há aqui uma grande complexidade em um processo muito longo e muito paciente e muito multifuncional que tem que ser percorrido até nós em Portugal conseguirmos ter indústrias inovadoras e creio que há algumas empresas que já estão muito avançadas, simplesmente precisamos ainda de mais dessas empresas e de mais meios financeiros para podermos concorrer neste campeonato dos grandes ensaios clínicos e neste campeonato de obter patentes a nível global e fazer vendas a nível global. Obrigada. Eu não sei se a doutora Maria Helena Mesquita ou a doutora Cláudia querem acrescentar alguma coisa sobre esta necessidade de colaboração, de criação destes elos entre pessoas com perfis multidisciplinares. Sim, eu gostava de acrescentar o seguinte comentário. Eu acho que é muito pertinente tudo aquilo que eu vi e relativamente ao nosso país, acho e da nossa experiência, eu posso dar dois exemplos. Um exemplo de uma molécula que nós temos, na verdade aquilo é uma associação de um medical device e de um produto no qual já estamos a trabalhar há cerca de 15 anos. Qual é o problema? E temos outras startups, como já expliquei. Qual é o problema em Portugal? É que mesmo uma boa ideia, inclusivamente uma boa ideia que seja transformada numa patente, nem sempre, como também já se disse, verá ou é possível que veja a luz e se transforme num blockbuster, porque o financiamento falta, pura e simplesmente. E eu acho que foi muito importante tocar-se neste ponto, porque a primeira ronda ainda enfim, depois a segunda ronda às vezes ainda se consegue, mas depois quando é preciso muito dinheiro para fazer os ensaios clínicos, ali Portugal não tem, não arrisca, não tem capital de risco, que se chame, funcione, por exemplo, como funciona nos Estados Unidos, podem dizer, mas então o capital, se for muito bom, se calhar o capital americano ou outro qualquer pode estar interessado. Esse é o problema, é porque provavelmente também tem conhecimento de uma molécula que foi vendida há pouco tempo, há poucos meses, curiosamente de 2 investigadores, a senhora inclusivamente recebeu o prémio do FAR na Universidade de Coimbra, com uma tese de doutoramento, e venderam a sua patente à BioNTech por centenas de milhões de euros. Porquê? Porque falta, digamos, aquela parte que já se falou aqui dos ensaios clínicos que pode custar muitos milhões de euros. Ora, o que acontece é que há
há muito boa ciência, há muito boas ideias, podem até chegar a patentes e muitas vezes depois, quer dizer, as empresas portuguesas são obrigadas a vender para continuar o percurso porque não há capital suficiente em Portugal. Capital de risco, não se arrisca, não se gosta de risco. E, portanto, estes exemplos dão um bocadinho, tanto de uma mulher que foi vendida por estes, aliás, ao que parece muito bem, porque um dos sócios é simultaneamente doutorado, acho que em bioquímica e também advogado, portanto, deu muito jeito ser também advogado para discutir o contrato com a biotech. E este eu acho que é o drama de muitas startups portuguesas e de muitas boas ideias e de muito boa ciência que podia transformar-se e podia e devia transformar-se em produtos que fossem vendidos no mercado mundial. Acho que isto era muito importante também de abordarmos aqui. Penso que a doutora Rita quer acrescentar. Sim, tenho plena noção que deve ser assim, porque para chegar um medicamento ao mercado da área farmacêutica, o capital é bastante muito alto. Mas o que descreveu é em si um modelo de negócio em muitos sítios. Em vários sítios há empresas que se especializam nisso, não é? Criar IP e vender out-license. E é um modelo de negócio em si. E com o tempo, talvez, não é? Se houver muitos desses casos que se podem vender, não é? Vender nas fases iniciais, isso vai gerar riqueza adicional para o país e com o tempo, talvez, haja capital suficiente para levar um produto ao longo de toda o development chain. Eu concordo inteiramente, só que o grande valor não vai ficar em Portugal, vai ficar em outro país. Essa é que é a questão. Isso Pode é ser para o exato. mundo, mas não é exatamente para Portugal. É só aí que É isso, concordo perfeitamente. Mas pode ser em si um negócio. E dado o valor que é necessário para investir, para levar, e não é só o valor, não é só a quantidade de dinheiro. é tempo e dinheiro. É todo o know-how, infraestrutura que é preciso para levar um medicamento até ao mercado é enorme, não é? E é complexo. Mas em si pode ser um modelo de negócio. Somente as fases iniciais. Concordo. No aspecto de arranjar financiamento, eu acho que hoje em dia o mercado é global e eu gosto de acreditar que há suficientes portugueses com experiência internacional que conseguem ir vender as ideias das empresas portuguesas pelo mundo fora. E eu acho que iniciativas como a de hoje são exatamente bons fóruns para pôr em contacto pessoas com essa experiência internacional e outras que estão mais baseadas em Portugal, mas que têm uma abertura muito grande também para converter coisas de índole nacional depois em coisas mais internacionais. Portanto, eu acho que é com estas iniciativas que eu acho que a nossa diplomacia económica também dá o seu contributo e eu espero que isto seja o princípio de uma colaboração frutuosa entre nós, a comunidade de gestores portugueses na indústria farmacêutica aqui em Basileia, hoje em dia, entre cientistas e médicos e pessoas mais ligadas ao negócio, que são cerca de 200. Portanto, há pano para mangas, Gonçalo. Há muitas sessões que nós podemos fazer e eu e os meus amigos e os colegas do Daniel e da Rita têm maior gosto em continuar esta conversa com pessoas de Portugal e ajudar naquilo que nós conseguimos. Acho que posso falar também para vocês. Tanto dentro da rede de portugueses, como fazer conexão com especialistas ou outras redes não portuguesas. Eu falando em redes, e porque também a engenheira na bandeira ficou isto, de acordo com o Instituto Europeu de Patentes, apenas uma em cada 7 mulheres inventoras, uma em cada 7 inventoras são mulheres apenas. E eu trabalho em due diligence and transactions e há muitas mulheres inventoras já, poucas mulheres à mesa a discutir negócios e a ser, de facto, negociar contratos. E eu não resisto, se calhar, a perguntar à doutora Maria Isolina, por quem estamos a falar de alguém que em 1990 já era diretora fabril, que não era uma coisa
comum, também que redes é que se podem criar para dotar as mulheres da ciência e da tecnologia e da gestão, para de facto pegar nas suas invenções e criar os seus próprios negócios e serem capazes de não só inventar, mas construir o seu negócio e promover o crescimento económico. Nós estamos a ouvi-la, está em mute. Desculpem. Nesta pergunta, eu pensei um bocadinho nisto e consultei duas conhecidas investigadoras, cientistas, que tenho o prazer de ser amiga, aqui da Universidade de Coimbra. E uma delas, eu até lhe perguntei se a podia citar, que é a doutora Manuela Grazina, de doenças raras. E ela, curiosamente, e depois também falei com outra cientista, aqui da Universidade de Coimbra, e perguntei o que é que elas sentiam relativamente a isto. Porque eu acho que têm todas as condições, são pessoas brilhantes, que já averbam no seu currículo algumas descobertas, porque é que nunca fizeram o seu negócio. Uma continua no laboratório das doenças raras e a outra continua a ser professora e investigadora. E o que elas me dizem é que várias coisas interessantes. Uma delas, que é mais importante, é da mulher ainda ser multitask, quer dizer, a maternidade, o pouco tempo que tem, enfim, há uma multiplicidade de funções e de tarefas e de utilização do seu tempo, e muitas vezes não tem tempo para isso, é o que elas me dizem. E também há aqui ainda um fator, obviamente um fator económico, que é, muitas vezes, mesmo que haja uma boa ideia, e lá está, já falámos disso há bocadinho, e algumas delas até, não estas duas, mas outras que eu conheço, fizeram algumas startups e também continuam com o mesmo problema, porque disto aqui, mas digamos, esta área que nos movemos, isto não é Portugal, não é Europa, é o mundo, é verdade. Mas muitas delas já fizeram o caminho das pedras. E não é assim tão fácil. Para uma startup que não tenha ainda, digamos, não esteja madura e que haja uma razoável certeza de que aquilo vai ter sucesso, mesmo o capital de risco, que não seja português, mas de outros, nós temos também essa experiência, é assim muito fácil de conseguir. Portanto, eu acho que as mulheres têm vontade. Outra também me dizia que um certo perfeccionismo, que é muito a panagem das mulheres, que é fazer tudo bem e tudo perfeito, isso tudo também, quando compara com os colegas homens, por exemplo, numa call, em que há um projeto a que se candidatam, estão 50 items, 30 já fizeram, 30 estão bem, vamos andar. Elas não, querem as coisas muito bem, muito corretas, muito bem feitas. Portanto, isto é aquilo que duas brilhantes cientistas me disseram e que acham que a nossa sociedade não está preparada e não cria rede para estas mulheres brilhantes, de facto de poderem relaxar um bocadinho das suas tarefas e dedicar-se dedicar-se por inteiro à sua profissão. Porque têm que fazer escolhas. Muitas delas têm filhos, têm outros maridos, algumas são cuidadoras, etc, por várias razões. Esta é a resposta que eu recebi de mulheres muito brilhantes e que não têm ainda o seu negócio. Ainda. Obrigada. O Dr. Luís quer acrescentar, por favor, a doutora Cláudia, também se quiser acrescentar alguma coisa, por favor, a seguir ao Dr. Luís, esteja à vontade. Eu queria só fazer um comentário muito curto. Vou-me abster de fazer comentários, comparações de mulheres e homens neste aspecto. Eu acho que o que é importante na mudança da mentalidade de muitos dos cientistas, e não estou a falar só de cientistas portugueses, é o aspecto de colaboração e de conseguir aceitar que outras pessoas tenham especialidades diferentes e que só em conjunto é que se consegue desenvolver um medicamento, especialmente nesta área. Se a pessoa for um engenheiro informático, se calhar consegue fazer uma app revolucionária sozinho, ou só com outro colega numa garagem. Agora, no setor farmacêutico, não. É preciso dezenas de funções diferentes. E mesmo nas startups que têm poucos meios, tem que se rodear de pessoas que percebem de áreas diferentes e têm que saber let go, tem que saber, porque
normalmente os professores catedráticos e os investigadores de alta carreira são pessoas que são naturalmente, por definição, perfeccionistas e querem atingir e querem ser os mestres, os dominadores daquela área, e mais ninguém no mundo sabe mais do que eles. Mas numa empresa a coisa é mais o ótimo ser inimigo do bom, e portanto é preciso, para se conseguir chegar a um muito bom de uma empresa, é preciso este espírito de equipa, e às vezes é aí que, infelizmente, muitos dos grandes génios depois não se convertem, mas felizmente também há muitos que conseguem converter, daí é que vêm as grandes inovações. Obrigada. Eu, se calhar, aproveitava este espírito de equipa para perguntar à doutora Cláudia, não só se tem algum comentário que foi dito até agora, mas também como é que no Grupo Naveiro se estimula este espírito de equipa em direção à inovação, em direção à propriedade intelectual. Também gostaria de perceber se vocês têm métricas, sim ou não, e o valor que essas métricas têm para avaliar as vossas pessoas, para avaliar o processo de inovação. Muito obrigada pela pergunta. Eu pegando aqui no tema colaborativo, acho muito interessante virarmos o tema para aqui, na medida em que na Delta também aquilo que a PI veio estimular foi uma interseção do conhecimento científico com o conhecimento empírico do chão de fábrica, com as pessoas que aqui no Centro de Inovação do Grupo Naveiro e os cientistas conseguiram cruzar também com as pessoas que trabalham com o café todos os dias e que muitas das vezes a parte sensorial prevalece sobre os dados científicos e, portanto, nós temos alguns casos em que as patentes já concedidas que temos é do cruzamento destes dois conhecimentos e, portanto, este ponto da colaboração entre diferentes realidades dentro da própria organização é um processo muitíssimo rico, porque na verdade ficamos todos a aprender e toca no ponto que o Dr. Luís Brito Correia estava a dizer, ou seja, não são só os cientistas que nós temos aqui com as universidades a estudar a química do café que sabem tudo sobre café. Portanto, isto também, de alguma forma, veio aqui colocar barreiras que, ou melhor, destruir barreiras que existiam e pôs as pessoas a falar em volta de uma patente, não é? Portanto, este é um ponto muito interessante. Por outro, também aqui o tema de eu enquanto gestora da equipa de inovação, usar as patentes como um elemento de motivação da minha equipa. Ou seja, o facto de termos realmente um território muito minado de patentes na área do café e na área da tecnologia de café. Quando falo em café, não falo só de café, mas falo numa área mais de food tech, digamos assim, e de nos depararmos com tanta patente em soluções que à partida são tão óbvias, mas que não nos deixam avançar, tem permitido isso ser um elemento de motivação e, mais do que isso, inovarem ainda mais, porque existe ali uma barreira que é uma possibilidade de infringement a uma patente que não podemos, de modo algum, colocar como solução. E, portanto, isso tem sido também, de alguma forma, muito interessante perceber que, em certos casos, colocou a equipa em níveis de superação. E que tivemos sucesso. Portanto, em termos de KPIs, temos a taxa de conversão de pedidos em patentes, o número de patentes e o número de pessoas envolvidas, na medida em que não temos métricas, como já tinha falado, financeiras ou económicas nas patentes. Também para dizer que os inventores destas patentes, portanto, as pessoas que fazem a solução, são todos eles inventores. Portanto, nós temos patentes concedidas com 4, 5, 6 pessoas na patente
o que também é algo interessante. É muito interessante e para alguém que de facto é apaixonada por esta área, eu pensar em pessoas a falar à volta de uma patente é algo que de facto me entusiasma. Agora, eu acho que era importante termos aqui um comentário, portanto, a chegar aqui ao final da nossa mesa redonda, e gostava de ter aqui um comentário do INPI, aqui representado pela doutora Susana Armário. Muito obrigada, doutora Joana. É um gosto para mim estar aqui hoje. Agradeço muito o convite ao Sr. Consul-Geral para estar aqui hoje e a representar o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nós aqui já falámos da importância das patentes para a proteção das nossas invenções, para a geração de riqueza, para promover a competitividade. Falámos também aqui um bocadinho da diferenciação. A doutora Maria Isolina referiu que é essencial ir para além dos genéricos, portanto, uma forma de diferenciar é através das patentes. As patentes servem exatamente isso, diferenciação, e, acima de tudo, servem para nos apropriarmos dos nossos ganhos. Portanto, como aqui já foi referido várias vezes, temos de gastar muito tempo e dinheiro, muitos recursos a fazer investigação. Depois, quando temos o exemplo que o Dr. Luís deu, temos 10 moléculas e depois dos ensaios clínicos e todos os estudos clínicos, só se calhar temos só uma molécula pronta, segura para ir ao mercado. Depois é preciso todo o desenvolvimento para termos um produto acabado e toda a fase de marketing, que é para depois as pessoas poderem então comprar o produto. Portanto, é essencial haver aqui um mecanismo que previna a cópia assim que se chegue ao mercado. E a propriedade industrial e as patentes em específico vão permitir exatamente isso, apropriar dos ganhos para poder fazer face ao investimento feito, mas depois também para ter um lucro para podermos continuar a inovar. Porque as patentes são cíclicas, digamos assim, têm um término, portanto, passado 20 anos terminam, com exceção dos medicamentos e produtos farmacêuticos que poderão ir até ao máximo de 25 anos e meio. Depois dessa fase, então que o objetivo é continuar a inovar. Não podemos continuar a proteger este produto, temos de continuar a pensar noutros e investir mais. E as patentes vão fazer exatamente isso. Vão impedir os nossos concorrentes de copiarem a nossa invenção, se apropriarem, de dividirem no fundo os ganhos que nós deveríamos nos apropriar e depois, em última análise, vão então impedir a inovação. Outro aspecto bastante importante, desconhecimento do que é uma patente, que foi aqui referido. A educação e a cultura da PI é essencial. Eu posso dizer que há 16 anos atrás, quando eu concorri ao INPI, o que eu fui fazer na véspera foi abrir o site do INPI e ver o que era propriedade industrial. Portanto, é muito essencial continuarmos a apostar em educação em PI, principalmente aos nossos jovens, porque as nossas crianças e os nossos jovens de hoje vão ser os nossos empreendedores do futuro e por isso nós temos de ter em conta que a educação é muito importante e nós no Instituto focamos não só na educação a nível universitário, mas também a nível dos mais jovens, portanto temos uma presença também nas escolas e é essencial para desconstruir mitos, portanto nós temos uma grande presença a nível de eventos de empreendedorismo, nas universidades também, em conferências, etc. O nosso objetivo é mesmo terminar com estes mitos que a PI é muito complexa, não vale a pena, os receios da litigância, tudo isto tem de ser combatido porque a litigância vai existir mesmo que eu não tenha PI e se eu tiver um bom portfólio eu tenho uma base de negociação, portanto as pessoas também se esquecem desta segunda fase. Outro aspecto muito importante que aqui ouvimos é mais colaboração entre centros de investigação, universidade e empresas. Cada vez mais a tecnologia é multidisciplinar. Pensemos, por exemplo, num dispositivo médico, em que temos aqui área farmacêutica, área mecânica, área de eletrónica e as universidades, os centros de investigação são os centros de saber, portanto temos de recorrer a estes recursos que são essenciais. A missão das universidades
é educar e fazer investigação, a missão das empresas é ir para o mercado, é pegar dessa investigação, ir para o mercado, explorar as patentes e recolher os dividendos. Depois, outro aspecto muito importante é a própria diferenciação do tecido empresarial. Como nós sabemos, as grandes empresas já estão, a maioria das grandes empresas já estão mais vocacionadas para a PI, já têm um departamento, ou pelo menos algum funcionário que perceba de PI e que ate e que vá agir junto de quem investiga para sensibilizar. As PME ainda são outra face, ainda pouco sensibilizadas para a API, e a nossa missão no LIMPI também é poder segmentar, ou seja, perceber as diferenças e necessidades de cada segmento empresarial e poder então depois fazer ações de capacitação, de formação específicas para cada segmento. Isto também é muito importante, porque a nossa comunicação para uma PME não é a mesma comunicação para uma grande empresa e também não é a mesma comunicação para a universidade. Portanto, também compreender isto é essencial e é um esforço que o Instituto tem feito. Depois, em termos de oportunidades, falou-se aqui brevemente da patente unitária, que sem dúvida nenhuma será uma oportunidade que temos agora para vigente. Em Portugal, cada vez mais o número de validações da patente europeia tem vindo a decair, portanto, são muito residuais em relação ao total de patentes concedidas. E esperemos então com a patente unitária que consigamos dar volta a este cenário. Neste momento já temos 236 pedidos concedidos patente unitária para Portugal. Depois, outro aspecto muito importante foi proteger fora. Eu gostei muito da intervenção da doutora Catherine, quando falou que a Suíça é um país muito pequeno e, por isso, quando se inova, tem-se pensar lá fora. Em Portugal também precisamos de fazer isso, mas não fazemos. Eu posso dizer aqui dos dados do Patent Index do EPO, nós tivemos 329, foi um pico, o nosso pico máximo, digamos assim, de pedidos europeus. Em 10 anos triplicamos, mas são 329. Isto é muito pouco. Nós ainda podemos fazer bem mais. E a nossa missão também no Instituto é sensibilizar que o mercado nacional é muito pequeno. Temos de olhar além de fronteiras e pensar a nível europeu para podermos então ser mais produtivos e mais eficientes. Queria terminar só com dois aspectos. Aqui as mulheres, não tenho dúvida nenhuma, concordo com a doutora Joana. Portugal neste momento está na segunda posição em termos dos países da União Europeia, com 27% de inovadoras. E em termos de ID temos cerca de 42% são mulheres. São bons resultados, mas podemos fazer melhor. Ainda estamos muito aquém das expectativas, exatamente em posições mais elevadas. Temos um exemplo da nossa Presidente, que é mulher e que está à frente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas precisamos de mais mulheres noutras áreas a impulsionar a inovação. Terminaria então apenas citando aqui uma expressão que a doutora Maria Isolina referiu, o respeito pela API, aliás, o respeito pelas patentes, e eu aqui estou a extrapolar para a API em geral. É essencial protegermos este sistema, é essencial não deixarmos enfraquecer o sistema, porque aí temos um problema grave, não só de falta de inovação, mas também de falta de segurança. Podemos falar nos efeitos da contrafação, não aqui estão referidos, mas temos de pensar que há produtos contrafeitos, há medicamentos contrafeitos que estão a ser vendidos em larga escala e que têm ingredientes que vão, por exemplo, provocar cancro. Isto é um malefício que nós também temos de combater, e como é que nós combatemos é a missão de todos nós, não só do nosso Instituto, mas de todos os atores deste ecossistema, garantir que o nosso sistema de propriedade industrial é robusto e é protegido. Eu penso que consegui de uma forma muito rápida dar a volta a todas as questões mencionadas. Obrigada, doutora Susana. Eu acho que agora é uma boa oportunidade de passarmos à nossa audiência. Algumas perguntas, imagino que já vejo algumas mãos no ar. Temos aqui uma pergunta do Sr. Marco Rafael. Pode... Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim.
Ok, perfeito. Olá, muito obrigado por permitirem fazer uma questão e, em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar as palavras que o Luís teve, que acho que é uma brilhante iniciativa e congratular o Juntíssimo Consul nesta iniciativa. É brilhante ver este tipo de iniciativas acontecerem em Basileia e é ótimo ver caras conhecidas, né? Quer na plateia, quer na mesa. Eu, se calhar, gostava de fazer, se calhar, um comentário, em vez de uma pergunta, pegando na última questão que a Joana fez ao Luís acerca das coisas que podem ser importantes e pegando também numa parte que a doutora Maria Isolina referiu acerca da propriedade intelectual, principalmente na indústria farmacêutica, ter que ser considerada num enquadramento regulamentar ainda maior e que, tendo em conta a alteração da legislação farmacêutica que estamos neste momento a analisar, e é muito, muito premente, e por isso acho que esta conferência é muito timed. Nós temos que considerar que, por exemplo, ontem a Comissão Europeia anunciou os novos esteios para o Future Biotech Act, que vai permitir haver mais mobilização, por exemplo, de fundos para empresas de biotecnologia e é considerado nos Critical Materials Act e também nas tecnologias críticas para a prosperidade e para a independência da União Europeia. Portanto, eu acho que existe uma intenção política também nesta parte para se poder perceber qual é a intenção da Comissão Europeia. Na outra parte, em relação ao enquadramento da propriedade intelectual, principalmente na área farmacêutica, como eu estava a referir, eu acho que é muito importante nós percebermos que existe também proteção de dados, existe proteção regulamentar e que, por exemplo, para outros tipos de inovação, como o repurposing, que está a ser muito utilizado, por exemplo, em França e na Espanha, na área das doenças raras, a nova legislação farmacêutica permite ter proteção regulamentar para proteger o produto e para proteger o futuro rendimento de um produto que já seja conhecido. E, portanto, uma das coisas, para pegar mesmo na pergunta que a Joana fez ao Luís, eu acho que é muito interessante e muito importante em Portugal, ou para empresas portuguesas, ou para centros de transferência de tecnologia, ter a intenção que está também para vir, do ponto de vista da legislação e do enquadramento regulamentar europeu, para perceber quais são as oportunidades que se têm, pegando naquilo que a Rita disse, nos termos de desenvolvimento de um produto que são muito, muito longos no nosso tipo de indústria. Portanto, perceber o que é que vai ser alterado no espaço de 2, 3 e 5 anos e quais são as oportunidades que estamos a fazer, é uma das coisas que eu gostava de realçar, ser particularmente importante e que também a reação do que o Luís disse anteriormente, existe muito conhecimento, existe muita gente que faz isto do dia-a-dia, é o que eu faço no meu dia-a-dia, e, portanto, acho que é muito importante perceber que a propriedade intelectual na área farmacêutica tem todo um enquadramento regulamentar que é muito importante as pessoas terem no topo da cabeça quando estão a pensar também em planos de negócio para poder perceber outro tipo de alternativas, não só contando com as patentes. Obrigada. Não sei se temos mais perguntas. Não sei se algum dos nossos palestrantes quer comentar. Posso? Sim, então. Eu acho que não, mas daqui a bocado talvez te ligue. Mas eu acho que não é preciso amanhã nada, ainda estou aqui a confirmar com o Pedro. Não, só E o Pedro que eu já chego. Sim, vou comentar. Agradecer ao Marco por participar no simpósio e um bocadinho na linha dele, não exatamente na mesma, mas o enquadramento e o contexto são muito importantes, não somente na parte regulamentar, mas do ponto de vista das pessoas que estão responsáveis por fazer patentes na academia, compreender todo o campo à volta das patentes, não só quando a pessoa está a fazer fez uma invenção e vai patentear, tem que ir estudar todo o campo de invenção naquela altura e tem que antecipar o que é que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos e se aquilo que inventou vai ter liberdade de cooperar, que foi uma coisa que a Rita já falou e nós já falámos várias vezes hoje, que é o freedom to operate, que é perceber se há alguém que tem uma invenção crítica, algures, e que sem essa invenção crítica não se vai poder fazer este medicamento. E isto aconteceu em alguns negócios que eu fiz, foi preciso fazer um contrato especial com a universidade que tinha aquela patente que era absolutamente importante
Tirando a moeda ao contrário, nós em Portugal, se houver uma invenção, e isso aí é preciso estar com a cabeça muito alerta, algum português que tem uma invenção que pode ser crítica para uma determinada área, assegurar que essa patente é publicada não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, e depois fazer, digamos, um bocadinho o marketing dessa patente nos outros da indústria, como é que tenho certeza que estes colegas dos Tech Transfer Officers fazem nas conferências relevantes. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Não? Aqui da avançada. Só um comentário, porque neste primeiro painel recordaram duas coisas que levaram, por um lado, o meu interesse pessoal em relação ao API e depois também porque é que estamos aqui a fazer esta conferência. A primeira coisa foi precisamente a questão da regulação da arte. Em 2010, uma das primeiras conferências de economia do mar. Eu, como jovem diplomatinha, sou destacado para assistir. A minha parte era direito do mar, economia do mar. E uma das apresentações era de uma professora da Universidade do Sul do país. A apresentação era fascinante. Ela tinha descoberto uma molécula que era muito útil como cura para as pessoas que são afetadas por gás VX. O gás VX é um gás proibido, mas é usado em guerra. Portanto, ela tinha descoberto uma forma de, se a pessoa for afetada pelo gás, tem um antídoto. Ela fez a apresentação dela, gostei imenso da apresentação dela. A primeira pergunta que veio da plateia foi do meu colega da Embaixada do Canadá, que perguntou só isto. Obrigada pela sua apresentação, fascinante, tem patente? E ela disse, não tem patente. E ele, com um sorriso, olha, senta-se, muito obrigado. E pronto, eu percebi imediatamente um bocadinho daquela interação que tinha passado. E para falar com o Sr. Professor, disse, não sei se percebeu, mas hoje à tarde, aqui a sua apresentação vai estar provavelmente numa caixa de correio da Bombardier, ou bem parecido. Portanto, não leva mal se aquilo que você apresentou hoje vai ser registado por alguém. Porque aquilo que lhe foi perguntado foi precisamente uma questão crítica. E ela não tinha nenhuma proteção. Nem sequer estava a perceber o que tinha acontecido com aquela pergunta. E depois isto toca com o que disse a Rita Ramos há bocado. O inovador que trabalha diretamente e com muita proximidade com o perito intelectual consegue tirar este partido e consegue fazer a questão da valorização da patente que isto também acaba. Mas muito obrigado por este painel e precisamente pelos vossos contributos. De facto, foram tocar numa coisa que já era muito antiga na minha memória e que também levou um bocadinho. Estamos aqui tudo. Muito obrigado. Eu só posso agradecer a todos, aos participantes, aos palestrantes, quem está aqui presencialmente e por via remota. Eu acho que tivemos aqui perspectivas e experiências que podem ser muito úteis para continuar esta colaboração. Eu gostava de pegar algo que a doutora Catarina, Head of Swiss Patent Office, disse, que era que a Suíça tinha uma marca, não é? Que era a Reliability. Se nós conseguíssemos sair aqui com uma marca que era colaboração, portanto acho que era algo que era bom para nós, aumentar a colaboração, era bom para o nosso país aumentar a colaboração nesta área, porque provavelmente este será o caminho. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada também. Foi um gosto.